Bom dia, pessoal. Hoje vai ser um negócio meio improvisado por conta que o computador deu um problema. Aí tem a atividade. Eu vou enviar uma cópia. Não ficou muito bom não, por isso que eu estou vendo no vídeo. Eu vou passar esse vídeo com a atividade. Aí vocês, algum número que vocês não entender, aí vocês vão ver no vídeo o número bem direitinho, tá certo? Aí aqui é a resolução de problemas que envolvam a potenciação de números racionais na forma decimal, que é uma revisão da terceira atividade, certo? E arredondamento de números decimais, também que a gente viu, certo? Aí é como uma revisão da terceira atividade. Eu diminuí mais as questões também. Então vamos lá. Nessa primeira, calcule as potências. Então você vai resolver 0,9 elevado ao cubo, ou 9 décimos elevado ao cubo, que é elevado à terceira potência. Se eu tenho um exemplo, por exemplo, um número 0,3 elevado à terceira potência. Então eu vou multiplicar ele 3 vezes. Aqui, ó. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Aí dá 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então multipliquei os números, né? Aí agora o que é que você vai observar? Você vai deixar 3 casas após a vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 casas após a vírgula. Como só tenho 27, eu coloco um 0 e um 0 antes. Aqui. Só tenho 27. Como eu vou deixar 3 casas após a vírgula, uma de cada um desses números, então eu tenho 27, eu coloco um 0, uma vírgula e um 0 antes. Então vai ficar 27 milésimos, certo? Então isso multiplicando esse número 3 vezes. Eu posso multiplicar também 0,3 por 0,3, aí o resultado, depois multiplicar novamente por 0,3. Vamos para outro exemplo. 3,5 elevado ao quadrado. Então multiplico 3,5 vezes 3,5. É o produto dele 2 vezes, não é isso? Então multiplicando aqui. Aqui eu vou multiplicar 3,5 ao quadrado. Então é ele vezes ele, o produto dele 2 vezes. Então multiplicando aqui, vamos ver. 5 vezes 5 dá 25. 15 com 2, 17. É isso? Agora 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Pronto. Multiplicando 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Aqui você vai deixar uma casa, né? Aí agora soma. Dá 5, 12, 2 e 1. Dá 1.225. Aqui você vai deixar 2 casas após a vírgula, que são essas duas aqui. É isso? Tem 2 casas. 2 casas após a vírgula. Então você vai colocar a vírgula, observando aqui do final do número para cá. Então deixando 2 casas, então vai ficar 12,25. Certo? Ou 12 inteiros e 25 centésimos. Outro exemplo é quando o número é elevado a zero. Aqui um caso. Quando o número é elevado a zero. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Certo? Se o número for elevado a 1, por exemplo, aqui, 9,72. Se for elevado a 1, é igual a ele
mesmo, 9,72. Certo? Pronto. Então aí você vai multiplicar, fazer a resolução aí, essas potências, pode colocar só um resultado, 0,3 elevado ao cubo, 0,27 elevado a zero, 2,8 elevado ao quadrado, 6,4 elevado ao quadrado, 1,2 elevado ao cubo e 0,92 elevado a 1. No segundo quesito tem, calcule o cubo de 0,4, o quadrado de 0,25, 6 décimos elevado ao quadrado, 29 centésimos elevado ao quadrado, né? Então, o cubo de 0,4. Então, quem é o cubo? O cubo é quando você tem um número elevado à terceira potência. Então, por exemplo, eu quero o cubo de 0,5. Então, o cubo de 0,5 é 0,5 ou o cubo de 5 décimos. Podia ser também. É ele multiplicado 3 vezes. Então, aqui eu posso resolver multiplicando ele 3 vezes. Aqui eu faço 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então vai dar 125 aqui. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Aí eu vou observar, deixa 3 casas depois da vírgula. Então vem a vírgula aqui para frente do 1 e eu acrescento o 0 antes. Vai dar 125 milésimos. É isso? Na letra B, o quadrado de 0,25. Quadrado de 0,25. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. O quadrado de 0,15 ou 15 centésimos. Então, multiplique 0,15 vezes 0,15. O produto dele 2 vezes. Vamos fazer o cálculo aqui fora. Aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. 5 com 2, 7. E 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 e 0. Tá 5, 12 e 2. E 0. Aqui eu vou deixar 2 casas mais 2. 4 casas após a vírgula. Então no número aqui eu deixo 4 casas. Não tem nada antes, acrescento um 0. Eu vou deixar 4 casas, que são 2 do 15 e 2 do outro 15. 2 casas mais 2, 4. Aí eu deixo 4 casas aqui após a vírgula. Aí coloco a vírgula e um 0 antes. Então vai dar 225 décimos de milésimos. Então o resultado aqui desse produto seria 0,0225, que é 225 décimos de milésimos. Na outra questão, 6 décimos elevado ao quadrado. 6 décimos. Por exemplo, se eu tenho 8 décimos. 8 décimos. 0,8. Então, elevado ao quadrado. 0,8 vezes 0,8. Elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Eu deixo 2 casas após a vírgula, né? Aqui e esse outro. Então a vírgula fica antes do 6. Aí coloca 0. 68 centésimos. É 0,8 vezes 0,8. Deixando 2 casas após a vírgula. 29 centésimos elevado ao quadrado. 29 centésimos. Então vamos ver um número aqui. Aqui eu tenho 31 centésimos elevado ao quadrado. Então vou multiplicar ele 0,31 por 0,31. Então vamos ver a operação que nós vamos ter aqui. 0,31 e 0,31. Aqui.
1 vezes 1 dá 1, 3 e 0. Né? Agora multiplicando. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9 e 0. Agora 0, 0 e 0. Somando, né? Multipliquei 1, primeira casa, depois o 3 e depois o 0. Somando dá 1, 6, 9, 0 e 0. Aqui, do mesmo jeito que a gente fez com 15, aqui eu vou deixar 4 casas após a vírgula. Então, aqui, 4 casas, né? Após a vírgula. 961 décimos de milésimos. Então, vai ficar 0,0961. Então, é 961 décimos de milésimos. Na questão 3 tem o seguinte. Meu pai fez um acordo comigo. A cada nota de 10 que eu tirasse em provas, eu ganhava 8 décimos ao quadrado, que é a quantia em centavos e reais. Sabendo que eu tirei 6 notas de 10, quanto vou ganhar? Então, cada nota 10 que ele tirava, ele ganhava 8 décimos ao quadrado. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Digamos que ele ganhasse 9 décimos. Então, 9 décimos. Como é que eu vou representar? Aqui. Digamos que ele vai ganhar 9 décimos ao quadrado. Então, 0,9 elevado ao quadrado. Então, eu multiplico 0,9 por 0,9. 9 vezes 9, 81. Duas casas após a vírgula. Então, vai dar 0,81. 81 centésimos. Digamos que aqui ele vai dar sabendo que eu tirei 6 notas 10, quanto vou ganhar? A cada nota 10 que eu tirasse na prova, eu ganhava 8 décimos ao quadrado. Então, digamos que, sendo 9 décimos, digamos que eu tirei 8 notas. Então, vou multiplicar esse resultado por 8. Digamos que eu tirei 8 notas 10. Cada nota dá aqui sendo 9 décimos. Então, vai dar 81 centavos. Então, digamos que eu tirei 8 notas. Aí, multiplica. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes nada, nada, baixa o 6. Então, aqui eu vou deixar duas casas após a vírgula, né? Duas casas. Então, aqui vai dar 6,48. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 8, 64. Então, vai ser R$ 6,48 que eu iria ganhar se eu tivesse tirado 8 notas, né? E cada nota fosse 9 décimos. Aí aqui o problema é com 8 décimos, é isso? Aí eu tirei 6 notas. Então você vai calcular quanto é 8 décimos ao quadrado e depois multiplicar por 6, para ver qual desses resultados é a resposta correta. No quarto, arredonde os números decimais para a casa decimal. A casa decimal você vai deixar uma casa só após a vírgula, né? Então, para a casa decimal, a primeira casa após a vírgula, você vai ver se vai arredondar ou não. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, nessa questão, nós vamos arredondar para deixar uma casa após a vírgula. Então, você vai eliminar a segunda casa que tem depois da vírgula. Então, por exemplo, aqui. Nesse exemplo aqui. 0,37 ou 37 centésimos. Nós vamos eliminar o 7. Vai deixar só o 3 após a vírgula, que é décimo. Então, eu vou colocar
0, esse número depois do 3, se for maior do que 4, você arredonda esse para maior, fica 4. Se for menor do que 5, permanece o 3 mesmo. Como aqui é maior do que 4, é 7, então nós vamos colocar 0,4, né? Deixar só uma casa após a vírgula, que é arredondando para décimos, né? Então aqui, se fosse um 4, 3, 2 ou 1, a segunda casa ficaria o 3 mesmo. Como é maior do que 5, aí aumenta uma unidade no décimo. Aqui, 3,92. A segunda casa é menor do que 5, então vai ficar 3,9. Aqui não vai alterar o resultado. É um número menor do que 5, a segunda casa. Então você vai arredondar para décimo, deixar uma casa só. Nesse terceiro exemplo, 56,79. A segunda casa depois da vírgula é maior do que 4. Então eu vou aumentar uma unidade aqui na dezena, no décimo. É isso? Então vai ficar 56,8. Aumenta uma unidade, porque o 9 é maior do que 4. Se fosse menor do que 5, ficaria ele mesmo 7. Arredondando uma casa só. Como é, se for 5 ou maior do que 5, aumenta uma unidade no décimo. 12,44. Nós vamos eliminar esse 4 aqui, o segundo 4. É isso? Que é o centésimo. Nós vamos arredondar até décimo. Como aqui é o número 4, é menor do que 5, então vai ficar 12,4. 12,4. Não é isso? Se aqui fosse um 5, a segunda casa, ou maior do que 5 até 9, aumentava e ia para 5. Como é um número menor do que 5, então o décimo permanece o mesmo número, 4. Certo? Vamos ver agora o arredondamento centésimo. Aqui, ó. Arredonde os números decimais para a casa centesimal, né? No quarto a gente viu para a casa decimal, deixa só uma casa após a vírgula. Agora é para centesimal, você vai deixar duas casas após a vírgula, certo? Nós temos 3 e vamos deixar só 2. Se o terceiro número for menor do que 5, o segundo número permanece o mesmo, que é o centésimo. Se a terceira casa for 5 ou maior do que 5, então aumenta uma unidade. Vamos a uns exemplos. Uns exemplos arredondando para centésimos. Então, se você for arredondar para centésimos, você vai deixar duas casas após a vírgula, né? A gente viu décimos, deixa uma casa só. Então, a terceira casa aqui em centésimo, a terceira casa vai ser eliminada, que é o 5. Como aqui o número é um 5, então nós vamos aumentar uma unidade no 38, no 8, né? Então, vai ficar 0,39. Se esse número aqui fosse menor do que 5, ficaria 0,38, que é arredondando para centésimo. Como é um 5, ou se fosse maior do que 5, aumentava uma unidade no 8, que é arredondando para centésimos. Aqui, 1,749, ou 1 inteiro e 749 milésimos. Nós vamos eliminar a terceira casa, como é maior do que 5, então aumenta uma unidade aqui, vai para 5. Então vai ficar 1,75. Não é isso? Aumentou uma unidade, porque essa terceira casa é maior do que 4. Aqui, 0,842 milésimos. Então aqui é menor do que 5, então vai ficar 0,84. Não aumenta, né? Então fica 0,84. Né? Permanece o mesmo número da centena, do centésimos, 4. Né? Esse número é menor do que 5, então aqui não vai alterar o resultado dele. 12,773. Então aqui a terceira casa é menor do que 5 também, então vai ficar 12,77. 12,77. 12 inteiros e 77 centésimos. Então, se o terceiro número aqui arredondando para centésimos, o terceiro número for maior do que 4, for um 5, 6, 7, 8 ou 9, aumenta uma unidade no centésimo. Se for menor,
permanece o mesmo número. Como foi os dois casos, aqui era menor do que 5. Então ficou 0,84 e 12,77. Nesse caso aqui, como a terceira casa é maior, então você vai arredondar o centésimo, aumenta uma unidade, né? Aqui também 0,385, então vai ficar 0,39 para arredondar para centésimo. E arredondar para décimo deixa só uma casa após a vírgula, certo? Aí vocês vão responder e colocar a resposta correta. Primeiro quesito, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí coloca o número e a letra e a resposta. Não precisa ir copiar a questão não, certo? Então vocês vão fazer o cabeçalho bem direitinho, coloca o nome do assunto, pode colocar a atividade 4, né, que é a última desse bimestre, a data 24/11, aí responder as questões. Repetindo, essa atividade é como uma revisão da terceira atividade. Aí tem aí os números, né? Aí você pode colocar só a resposta. Nesse segundo você arma a questão e responde, mas pode colocar só o resultado, né? Vai precisar armar a continha, a potência de decimal e dar o resultado. Aí depois vocês me enviam essa atividade, certo? Bom dia.